Bom dia a todos. Nós somos o grupo de tratamentos termoquímicos da disciplina de Metrologia e Fundamentos da Mecânica. E o nosso grupo é eu, Lincoln, o Juan Fábio e Daniel Benetti. Bom, os tratamentos termoquímicos, eles são processos que aumentam a dureza e a resistência de uma peça, a partir de uma modificação química da microestrutura da superfície do material. São vários os tipos de tratamentos termoquímicos que atendem melhor a cada peça. A gente tem a cementação, que é o primeiro que a gente vai apresentar. Nossa apresentação vai ser sobre cementação e os tipos dela, e a nitretação. A cementação ela é um processo onde o agente, a substância que vai aumentar, vai proporcionar o aumento da dureza e da resistência de um material, ele é o carbono. A cementação é o processo onde o carbono é jogado sobre a superfície do material e lá ele vai formando camadas. A cementação, a camada cementada, ela pode variar com o tempo, a quantidade do carbono e o tipo do material. Quanto mais tempo ela ficar, maior é a camada cementada. E a cementação, como vocês podem ver, ela é feita num aquecimento, onde a peça fica num local junto com o carvão. Aqui o carvão ele é o agente cementador, né? Ele é a substância que tem, ele é o material que tem o carbono em si, né? E ela é dividida em 3 tipos. A cementação sólida, ela tem um tempo de duração de 30 horas e ela é mais adequada para peças que vão precisar passar por um resfriamento logo após a cementação. Além dela ser algo que pode ser feito em vários tipos de fornos, o que permite várias fábricas poderem utilizar esse tipo de cementação. Aqui o processo ele é da seguinte forma: a peça é posta em uma caixa de metálica junto com vários materiais que são ricos em carbono, são os agentes que vão cimentar a peça. Essa caixa ela é aquecida a uma temperatura que chega aos 930 graus e em seguida ela vai ser submetida a uma têmpera. Seguindo para a cementação gasosa, é uma cementação que ela é considerada mais eficiente. Ela dá uma maior uniformidade na hora de cimentar o material, a peça, e ela é utilizada para umas peças que são mais delicadas, como as engrenagens. Bom, o processo é da seguinte maneira: o agente agora é o gás propano, né? Ele que vai ser a fonte de carbono, e a peça, como vocês podem ver aqui na imagem, ela é colocada num forno, né? Ela está numa espécie de compartimento, e aí ela é colocada nesse forno que chega a 950 graus. Ao final desse processo, quando o gás vai estar, durante esse processo, né, vai estar aquecendo a peça a essa temperatura de 950 graus, e o gás vai ser constantemente jogado sobre a peça, e aí vai formando a camada. Essa camada ela vai ter uma maior uniformidade por conta que o gás ele vai entrar na peça corretamente, vai ser perfeitamente jogado sobre a superfície dessa peça. Então ela é muito mais eficiente que outras na hora da realização do processo de cementação. A cementação líquida, que é o último processo de cementação que vai ser apresentado no slide, ela também apresenta uma homogeneidade maior do que a cementação sólida em comparação com a cementação sólida, e ela é mais fácil, o manuseio das peças são mais fáceis de serem feitos, pois você pode fazer com uma espécie de suporte que pode ser segurado por mãos humanas mesmo, não precisa ser um guindaste igual tá sendo mostrado aqui na figura. E essa peça, o material vai ser mergulhado numa caldeira bem quente, que vai ter sais fundidos, que são os agentes cementantes, né? São o material que vai ser rico em carbono, que vai dar essas propriedades, um aumento das propriedades de dureza e resistência para a peça. E aí, ao final desse processo, assim como na cementação gasosa, que eu esqueci de falar, elas são sempre temperadas em alguma coisa.
no caso aqui são temperadas em óleo, então ao final do processo ela precisa passar por um outro processo. Aqui é salmoura ou óleo de têmpera após o processo de cimentação líquida. Agora partindo para a nitretação, que é o outro processo que a gente vai apresentar aqui no slide. Ele é mais indicado para as peças que vão trabalhar em constante atrito e estão mais sujeitas a desgaste. Ela previne contra esse desgaste, que vai ser constante, né? E aí temos como os motores de automóveis que estão sempre trabalhando, né? Quando o carro está ligado, ele está sempre trabalhando, então são vários eixos, várias molas que fazem vários tipos de movimentos que são constantes. Então a nitretação ela é muito mais útil para esse tipo de peça. A nitretação é dividida em duas partes. A gasosa, que é com gás, né? Lembrando, a nitretação, o agente que vai proporcionar o aumento da dureza, da resistência, esse aumento ao desgaste, vai ser o gás nitrogênio. Ele que vai proporcionar esse aumento de propriedade. Temos a nitretação a gás, que tem uma duração de 40 horas. Ela é muito útil quando a peça precisa de uma dureza, uma resistência a desgaste e a resistência à corrosão também. Aqui ela vai ser posta numa câmara, essa câmara aqui que vocês estão vendo grande, com a temperatura de até 560 graus. E o gás que vai ser necessário vai ser amônio, o gás amônia, NH3. Ele vai formar uma superfície de nitretos de ferro, cromo, molibdênio e níquel na peça. Isso proporciona um aumento da dureza e da resistência. A parte mais importante com relação à nitretação, além da resistência ao desgaste, resistência à corrosão, é que após feito o tratamento termoquímico, ela não precisa passar por outros tratamentos, como as peças que são cementadas. Ela pode ser levada para outro ponto sem precisar passar por outro processo, nessa nitretação a gás. Então ela é muito útil, te poupa um tempo. É claro, passar um processo de 40 horas e tal, mas não tem esse outro gaste, né, com óleo de têmpera, salmoura, entre outros. E agora temos a nitretação a banho de sal, perdão. Este procedimento ele tem uma duração de 2 horas, o que comparado aos outros processos é muito bom, né? Mas é necessário passar ele por processos antes, um processo de têmpera antes da nitretação, e isso demanda um pouco de tempo também. E ela é semelhante à cimentação líquida. A peça é mergulhada em um caldeirão com sais fundidos, né, que são a fonte de nitrogênio. A diferença é essa e a diferença de temperatura também. A temperatura chega a 580 graus. É menos temperatura, né, que a cimentação. Bom, a gente chegou ao final aqui agora tem as questões, né, que a gente vai trabalhar na hora dos slides, mas são elas. Quais os 3 tipos de cimentação? Vou querer que vocês descrevam o processo. Quais os 2 tipos de nitretação? Descrevam o processo também. E qual o objetivo de passar uma peça por um tratamento termoquímico?